Shalom, pessoal! Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a como dizer eu confio em hebraico. Você sabe como dizer isso? Não sabe? Então no vídeo de hoje você vai aprender. Vamos começar falando que esse vídeo ele vai ter parte 1 e parte 2. Por que eu vou trazer dessa forma? Porque senão fica muito longo, né? E eu sei que vídeo muito longo, né? Mesmo que você esteja aí com vontade de aprender, com vontade de conhecer, acaba se tornando ali um pouco cansativo. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, porque aqui a gente vai ter que falar de muita coisa, muita coisa, a gente vai dividir esse vídeo em parte 1 e parte 2. Lembrando que a parte 2 vai continuar dizendo da questão do confiar, tá? É a continuação, não é falar de um outro verbo, de um outro assunto. É porque, para dizer eu confio em hebraico, eu tenho dois verbos que eu posso usar para dizer isso. E esses dois são equivalentes, são muito importantes. Os dois são muito usados, então nada mais justo do que vocês aprenderem, conhecerem os dois. Então, nessa primeira parte, a gente vai conhecer um. Na segunda parte, a gente vai conhecer o outro. Vai aprender a conjugá-lo e vai aprender também a entender como se aplica com os nossos típicos exemplos de frase. Nessa primeira parte, a gente vai começar pelo verbo, que ele é um verbo assim, ele tem um chores bastante conhecido, um chores que com certeza você consegue ver formar N palavras. São muitas e muitas palavras que você pode formar com essa família. Então, o verbo que a gente vai usar primeiro, nessa primeira parte que a gente vai conhecer, é o verbo livtoar. Livtoar. Esse verbo aqui, um pouquinho diferente aqui, né, na escrita de como a gente costuma ver por aqui, dos verbos, dos exemplos. Esse verbo aqui, ele é um verbo muito usado para o sentido de confiar. E o significado exclusivo dele é confiar. E todos os chores dele, ou seja, a família, o radical dele, formam palavras que têm esse sentido de confiança, de segurança, enfim. Essa palavra aqui, esse verbo, você pode ver ele de diferentes formas, de diferentes palavras, mas sempre usando esse chores, né? As 3 letrinhas aqui da raiz desse verbo. Então, vamos aprender a conjugar esse verbo, né? Livtoar. E já te deixando claro que por ele ser aqui, você vê aqui que ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver já no infinitivo. Veja que na conjugação ele também vai ter uma conjugação assim um pouquinho diferente, tá? Mas vamos ver como se conjuga esse verbo em hebraico no tempo presente? Então, na nossa primeira conjugação aqui do masculino singular, a gente vai ter a seguinte conjugação. Para as 3 pessoas, a conjugação botear. Botear. Veja que por ele terminar com a letra het, né, que tem esse sonzinho de R, né, que vem lá da garganta, a gente acaba tendo que dar uma ênfase justamente nessa parte. Então, quando for falar, a gente tem que marcar bem. Botear, né? Então, forçar aqui um pouquinho para fazer a marcação direitinho dessa letra. Então, botear. Essa é a conjugação do masculino singular, tá? Agora, para o feminino singular, a gente vai ter aqui, e é aqui, veja, é aqui nessa conjugação que tá a maior diferença, tá? E eu quero já deixar claro que, como a gente lá, quem já adquiriu o nosso material do Manual de Verbos Hebraicos Sem Segredo, a gente explica lá sobre padrões, né? A gente fala um pouco sobre padrões. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que geralmente, quando você vê um modelo, ou seja, uma forma de conjugação, saiba que vão haver muitos e muitos outros casos semelhantes àquele. Então, acaba que é um padrão. E essa conjugação desse verbo que a gente está aprendendo aqui agora, essa terminação, o fato lá no infinitivo, livtoar, há muitos outros verbos que têm essa sonoridade parecida, que terminam, por exemplo, com esse ar no final. E geralmente esses verbos vão ter geralmente não, todas as vezes, desculpa dizer, todas as vezes vai haver uma conjugação semelhante a esta. Então, agora, para a conjugação do feminino singular, para as 3 pessoas, a gente vai ter a seguinte conjugação, que é botarrat. Botarrat.
Então veja que aqui, diferente dos modelos que a gente costuma ver, que termina em it, né? Esse modelinho aqui, por causa dessa diferençazinha que acontece, já que a gente já vê lá na escrita no infinitivo, ele vai ter essa diferença na conjugação, que é principalmente essa diferença acontece aqui na conjugação do feminino singular. Então, veja que em vez de it, a gente vai ter at. A gente vai terminar em a, não em it, tá? Então, isso vai acontecer para as conjugações de verbos que serão parecidos com esse modelinho aqui, tá? Então, isso aqui é um padrão, entenda? É um padrão. Agora, para a conjugação do masculino plural, a gente tem a seguinte conjugação, botrim. Botrim. Veja que aqui a gente tem já mais comum, né? Não tem tanta diferença do que a gente já está acostumado, que é a terminação im, que é para o masculino, que é a terminação característica do plural masculino. Então, a gente tem essa conjugação para as 3 pessoas, botrim, botrim, né? Sempre marcando o R forte aí. Por último, a conjugação do feminino plural, que fica da seguinte forma, botrot, botrot, né? É um pouquinho difícil de falar justamente por essa marcação do R forte, mas com o tempo a gente vai se acostumando, vai tentando, vai buscando aí que você vai conseguir. Então, a conjugação fica botrot, botrot. Então, essas são as 4 conjugações. Agora, como de característico, sempre, 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 a gente vai aprender e aplicar esse verbo, livtor, confiar, com exemplos de frases dentro de contextos, como a gente pode usá-lo nesse sentido exclusivo que ele tem, que é o sentido de confiar. Vamos lá? Então, na nossa primeira frase, com o exemplo do masculino singular. Na seguinte frase, Atatsarir leachlit bemi ataboter. Atatsarir leachlit bemi ataboter. O que eu tô falando nessa frase? Eu estou dizendo, você precisa decidir em quem você confia. Olha que frase importante, né? Uma frase com uma informação importante. Então lá, Atatsarir, você precisa, leachlit, decidir, bemi, em quem, atá, você, boter, confia. Então, nessa frase aqui, a gente vê aqui, né, uma montagem um pouquinho diferente também do que a gente está acostumado a ver. A nossa análise vai lá pro final da frase, né? Atá, boter. Eu tô falando aqui com um homem. Atá, você, masculino. Então, a conjugação correta vai ser a do masculino singular para a pessoa do masculino singular. Então, boter, né? Então, aqui a frase ficou da seguinte forma. Atatsarir, você precisa. Leachlit, decidir. Bemi, em quem? Atá, né? Você, masculino, boter. Então, veja direitinho. Veja também contexto diferente. Eu tô falando aqui numa situação que a pessoa precisa tomar uma decisão e para ela ver em quem que ela tá confiando. Então, veja que é um contexto diferenciado. Veja que é uma frase não tão simples, tá? Não é um contexto simples. Não é uma frase básica. É uma frase mais elaborada. Agora vamos para um segundo exemplo. Agora cobrindo o feminino singular. Na seguinte frase. Ani botachat be-Elohim. Ani botachat be-Elohim. O que eu tô falando aqui nessa frase, gente? Que frase linda. Que frase linda é essa? Eu confio em Deus. Olha que lindo. Então, veja que esse confiar desse verbo, ele abraça qualquer contexto. Desde um contexto que eu tô falando aqui de coisas humanas, coisas do dia a dia, mas também posso usar para dizer que eu confio em Deus, falar de algo de fé, né? Então, eu confio em Deus. Veja que ani botachat, aqui, apesar de ser a pessoa do eu, é uma mulher que está falando. Por quê? Porque a versão do verbo é característica do feminino singular. Então, botachat, como a gente aprendeu lá na hora de conjugar. Então, é uma mulher. Então, imagine que sou eu mesma que estou falando. E é uma verdade. Ani botachat be-Elohim. Eu confio em Deus. Né? Bela frase. Agora, nosso terceiro exemplo, agora com o masculino plural. Na seguinte frase,
אנחנו לא בוטחים בזרים. O que é que eu estou falando nessa frase? Nós não confiamos em estranhos. Veja que, assim como a gente pode dizer que confia, a gente pode dizer também que não confia. Então, como é que eu falo que não confio? Apenas acrescento lo, né? O não, lo, não, que significa não. Antes do verbo, depois do pronome. Então, אנחנו, pronome, lo, aí eu coloco lo aqui, botrim, o verbo vem logo depois. Então, eu posso dizer que não confio, apenas acrescento lo. Então, nessa frase aqui negativa, אנחנו לא בוטחים בזרים, né? Eu não, ou nós, né? Nós não confiamos em estranhos. Então, por causa da versão que é a versão do masculino, eu entendo que aqui são pessoas do masculino ou pessoas do gênero neutro que estão falando aqui, né? Nós já falamos sobre isso, fizemos um vídeo no canal explicando sobre isso, ele já saiu, então não vamos entrar aqui nessa questão novamente. Então, mas para o nosso aprendizado, essa aqui é a versão do masculino plural, tá? Então, אנחנו לא בוטחים בזרים. Nós não confiamos em estranhos. Agora, nosso último exemplo do feminino plural, a seguinte frase. אנחנו בוטחות אחת בשנייה. O que eu estou falando nessa frase aqui? Eu estou falando, nós confiamos uma na outra. Exatamente. Está ali, imagina, duas amigas, uma falando para outra. Nós, né, falando delas mesmas, nós, então é nós, mais de uma pessoa, confiamos uma na outra. Então, אנחנו בוטחות, nós confiamos, né? Esse nós aqui já é diferente, fala exclusivamente de um grupo de mulheres, né? Então, אנחנו, porque é personalizado pelo verbo בוטחות, que aqui é um grupo de mulheres que está falando. Então, אנחנו בוטחות אחת בשנייה. Uma na outra, né? De uma para outra. Uma para outra. Então, nós confiamos uma na outra. Então, veja aqui o אנחנו, né? Nós, בוטחות. Tá falando de um plural feminino, exclusivamente feminino. Então, a conjugação correta a se usar é a do plural feminino, com a terminação ot, בוטחות. Então, a frase אנחנו בוטחות אחת בשנייה. Então, essa é a primeira parte. Pois é, viu? O nosso vídeo já ficou comprido. Já foi uma aula extensa. Nós aqui conhecemos um verbo, לבטוח, que ele é usado no sentido exclusivo de confiar. Nós aprendemos a conjugá-lo. Vimos que ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas a gente deu aqui a explicação. E a gente viu exemplos de frases. Agora, na parte 2, aguarde aí, nós vamos conhecer um outro verbo que ele também tem o significado de confiar e é muito usado, tá? Então eu te aguardo até a próxima mini aula de hebraico. Shalom!